Olá, galera do primeiro colegial, uma boa tarde para vocês. Nós vamos começar hoje a apostila de número 4, tá? Nossa matéria é Produto Cartesiano, Relações e Funções, que está lá na página 240. Vocês devem acessar através do Etapa Digital a apostila de vocês, apostila de número 4, lá na página 240. Porém, caso estejam com algum probleminha aí na conexão, com a internet, ou mesmo no site, eu vou enviar para vocês as atividades que vocês devem fazer, tá bom? Então assistam essa videoaula e através da videoaula vocês vão ter condições para responder aí os exercícios, as atividades que eu vou fotografar e enviar para todos, tá? Bom, produto cartesiano. Quando a gente está estudando, por exemplo, equação, função, e a gente chega num conjunto verdade, esse conjunto verdade ele sempre vem através das chavinhas, né? Então, se eu colocar um conjunto verdade 3 e 4, ou de repente um aluno coloca 4 e 3, existe alguma diferença entre esses conjuntos verdades? Não existe nenhuma diferença. Na verdade, eles significam a mesma coisa. Eu só mudei a ordem, né? Então, a chave, ela indica que quem está ali dentro é a solução de uma equação, a solução de uma expressão, né? Então, eu sei que 3 e 4 é a mesma coisa que 4 e 3. Quando a gente trabalha com produto cartesiano, primeiro vamos entender o que é um plano cartesiano. Plano cartesiano são os eixos coordenados, né? O eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Abscissas na horizontal, ordenadas na vertical. Quando a gente trabalha com um produto cartesiano, o produto cartesiano nada mais é que a localização de um ponto no plano cartesiano. E essa localização vem através do parênteses. O primeiro elemento está no eixo x, o segundo elemento está no eixo y, tá? Isso é um par ordenado. Par ordenado x e y. A localização do par ordenado está no plano cartesiano. E o produto cartesiano, né, que nós vamos aprender agora mesmo como é que a gente calcula ele, também pode ser localizado. Por que eu falei para vocês a questão das chaves? As chaves, elas significam a mesma coisa, tanto aqui quanto aqui. Eu só inverti a ordem dos elementos. Mas se eu fizer isso aqui, ó, 3 e 4 e 4 e 3, eu não posso falar que eles são iguais porque eles são diferentes. Eles representam pontos diferentes no plano cartesiano. Então, por exemplo, primeiro, 3 e o 4. Ó, 1, 2, 3. O 3 está aqui. O 4 está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Né? Então, se eu for ligar o 3 ao 4, ó, eu vou obter esse ponto aqui. Né? Agora eu vou ligar o 4 ao 3. Então, o 4 está aqui, o 3 está aqui. Então, a localização deles é diferente. Tá? 3 e 4 e 4 e 3 representam pontos diferentes no plano cartesiano. Lá no conjunto verdade eu poderia falar que eles eram iguais, eles eram a mesma coisa. Mas agora entre parênteses, ele é um par ordenado. Par ordenado tem a localização, tá? E o que vem a ser o produto cartesiano? Produto cartesiano é uma sequência de pares ordenados que a gente vai achar e que ao mesmo tempo tem a sua localização no plano cartesiano. Tá joia? Vamos lá, então. Bom, produto cartesiano. Suponhamos aqui que eu tenho um conjunto A com os seguintes elementos. O meu conjunto A tem os elementos 2, 3 e 5. O meu conjunto B tem os elementos 1 e 3. Eu quero encontrar todos os pares ordenados que fazem parte de A cartesiano B. Todos os pares ordenados que fazem parte de A cartesiano B. O que significa isso? Todos os pares x e y que fazem parte desse produto cartesiano. O primeiro elemento vai fazer parte do A. O segundo elemento vai fazer parte do B. Então, ó, o primeiro par que eu consigo formar
2 e 1. O próximo, 2 e 3. O próximo, 3 e 1. O próximo, 3 e 3. O próximo, 5 e 1. O próximo, 5 e 3. Ou seja, o produto cartesiano, A cartesiano B, quando o A tinha 3 elementos, o B tem 2 elementos, dá um total de 6 pares. E esses 6 pares eu consigo localizar no plano cartesiano. Vamos ver como é que fica a localização deles. Atenção aqui. Primeiro, eixo X, eixo Y. Eu tenho aqui os elementos do conjunto A que eu vou colocar no X. 1, o 2, o 3 e o 5. Os elementos do B, 1 e 3, vou colocar no Y. 1 e o 3. Então, ó, 2 e 1, esse pontinho. 2 e 3, esse pontinho. 3 e 1, esse pontinho. 3 e 3, esse pontinho. Depois eu tenho 5 e 1, esse pontinho. 5 e 3, esse pontinho. Chamo a atenção de vocês. Isso que eu acabei de fazer, o A cartesiano B. Se por acaso fosse B cartesiano A, ia mudar o posicionamento. Aí quem viria primeiro no par ordenado é o elemento do B e depois viria o elemento do A. Tá certo? Então poderia muito bem ser assim, ó. B cartesiano A. Né? Quais são os elementos do B? Começa pelo 1. 1 e 2, 1 e 3, 1 e 5. Então teria ó, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 5. O próximo, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 5. Pronto. E a localização deles aqui, eu vou colocar com a cor azul para vocês verem que é diferente. Ó. O 1 e o 3 vão estar no eixo X e o 2, o 3 e o 5, ó, 2, 3 e 5 vão estar no eixo Y. Então eu tenho 1 e 2, 1 e 3, 1 e 5. Depois eu tenho 3 e 2, 3 e 3, é o único ponto que bateu no mesmo lugar aqui, ó. E o 3 e 5. Então, o que eu provo com isso aqui? Ó? Que o A cartesiano B pode ser diferente do B cartesiano A. Pode ser que seja igual. Né? A partir do momento que eles têm o mesmo elemento, nada impede que sejam iguais. Mas, na maioria das vezes, esse A cartesiano B e o B cartesiano A são diferentes. Tá bom? Então, o que é um plano cartesiano? São os eixos coordenados, eixo X e eixo Y. O que é um par ordenado? É um ponto que eu posso achar a localização dele no plano cartesiano. E o que é um produto cartesiano? Produto cartesiano é a relação entre dois conjuntos que vai gerar uma série de pares ordenados e esses pares podem ser localizados no plano cartesiano através dos seus pontinhos. Tá bom? Separe bem o que é uma coisa da outra. Tá certo? Bom, vamos lá. Nós já fizemos então o A cartesiano B, o B cartesiano A. Vocês têm aí o exemplo número 1 na apostila de vocês, na página 241, tá joia? Com a letra A e com a letra B. Nós já fizemos isso aqui na lousa. Eu também eu tenho outros tipos de representação, né? Além da representação no gráfico, que é essa representação que eu fiz, eu poderia fazer uma representação por diagrama, tá? Ou por meio de uma tabela também. Então eu vou fazer aqui a representação por meio do diagrama e por meio de uma tabela. A representação do diagrama dessa situação aqui do A cartesiano B seria essa daqui, ó. Vamos supor que eu coloque o A aqui, os elementos do A, aqui eu coloco os elementos do B, né? Elementos do A, 2, 3, 5. 2, 3, 5. Elementos do B, eu teria 1 e 3. 1 e 3. E aí eu faria, né, essas representações, ó. 2 e 1, isso aqui é o A cartesiano B, tá? 2 e 3.
3 e 1, 3 e 3. 5 e 1, 5 e 3. Atenção! Na apostila de vocês aí, eles também colocam os parênteses para indicar que é um par ordenado. Então não esqueçam de colocar os parênteses, tá bom? Como é que ficaria a representação? Pelo diagrama de flechas. Diagrama de flechas, eu construiria uma flechinha para o A, um diagrama para o A, aliás, um diagrama para o B. Aqui no A eu colocaria o 2, o 3 e o 5. No B eu colocaria o 1 e o 3. E aí eu faria todas as relações possíveis, né? Ó, 2 e 1, 2 e 3. Agora, 3 e 1, 3 e 3. E depois eu teria 5 e 1, 5 e 3. Eu usei flechinhas de cor diferente para mostrar que eu estou mudando o número que está mandando, né, a flechinha. A gente costuma falar que aquele carinha que está mandando a flechinha, ele é o domínio, né, da relação. Ele que domina a relação. Ele envia setinha para o outro conjunto. Tá certo? Tudo bem até aí? Bom, essas são as representações que estão na página 241, tá bom? Lá na página 242, né, nós temos a representação através de gráficos, né? O gráfico, o plano cartesiano, eixo x e eixo y, ele tem uma característica de ser perpendicular. O que é isso? Formar ângulos de 90 graus, tá? Na apostila de vocês, quando vocês acessarem o Etapa Digital, vocês vão perceber que ele até tem um plano cartesiano inclinado nessa fórmula aqui. Mas esse plano inclinado não é objeto do nosso estudo, tá? Possivelmente vocês vão ver isso aí em geometria espacial, que a gente usa plano espacial x, y e z, a gente tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura, mas mesmo assim ele é perpendicular. Então o plano inclinado a gente praticamente não vai usar nessa parte da matéria, tá joia? Em algumas situações existem ternas ordenadas. O que é terna ordenada? Eu acabei de falar para vocês de eixos, de planos espaciais. O que seria um plano espacial? O plano espacial, ele contém 3 eixos. Eixo X, eixo Y, e a gente colocaria um outro eixo aqui, que é um eixo que a gente chama de Z. Então, X, Y e Z. Para eu construir, por exemplo, um cubo, né, eu precisaria de um plano espacial. Então, veja bem aqui a construção de um cubo, como é que ela ficaria, ó, nesse plano espacial X, Y e Z. Então, eu desenho aqui uma parte, né, e aqui eu desenharia a outra parte. Ficaria mais ou menos assim. É uma coisa mais ou menos assim, nesse formato aqui. Deixa eu melhorar esse desenho aqui, que não ficou muito lá essas coisas não. Vamos lá. Todos eles são perpendiculares entre si, tá? Então, todos são perpendiculares. Então eu tenho aqui, ó.
Melhorou um pouquinho. Seria mais ou menos isso, tá? Quando a gente fala de terna ordenada, ao invés de par ordenado, eu tenho terna ordenada. O que é a terna ordenada? Eu tenho 3 elementos: comprimento, largura e altura. Seria uma coordenada para x, uma para y, uma para z. Significa que eu tenho um plano que ele é tridimensional, né? Então ele na verdade não é um plano cartesiano, não é plano cartesiano, é um plano tridimensional. Ele contém 3 eixos: um eixo para comprimento, um eixo para largura, um eixo para altura. A apostila traz um exemplo aí, por exemplo, da terna ordenada 3, 2 e 9. Então, ó, 3, 2 e 9. Significa que tem uma coordenada para x, uma coordenada para y e uma coordenada para z, tá bom? Ela traz o exemplo, mostra até uma figurinha dessa daí, mas, no entanto, isso aí não é nosso objeto de estudo, tá? Por enquanto, não é o nosso objeto de estudo. Aí ele cita um exemplo para a gente construir ternas ordenadas. Não construir o gráfico, mas construir as ternas. Isso aqui, ó. O exemplo que ele cita é mais ou menos assim. Atenção. Eu tenho aqui, ó, o conjunto A com os elementos 1 e 2, conjunto B com os elementos 3 e 4, e o conjunto C com os elementos 5 e 6. E eu preciso construir A cartesiano, B cartesiano, C, que tem os pares ordenados x, y e z. Então, como ele já está me dando essa ordem aqui, pessoal, ó, A cartesiano, B cartesiano, C. O que eu estou entendendo? O primeiro elemento está no A, o segundo está no B, o terceiro está no C. Ó, primeiro está no A, segundo está no B, o terceiro está no C. Então, eu vou montar todas as ternas. Eu sei que o A é o primeiro, então eu tenho 2 elementos, o 1 e o 2. Depois vem o B. Então eu tenho 3 e 4 para o 1 e tenho também 3 e 4 para o 2. Depois vem o C, 5 e 6. Aqui, ó, 5 e 6, 5 e 6, 5 e 6, 5 e 6. E agora eu tenho as ternas ordenadas. 1, 3, 5. 1, 3, 6. 1, 4, 5. 1, 4, 6. 1, 2, 3, 5. 2, 3, 6. 2, 4, 5, 2, 4, 6. Então essas são as ternas que a gente consegue formar. Lembrando para vocês que, ó, primeiro elemento está no A, segundo elemento está no B, terceiro elemento está no C, seguindo a ordem que o exercício deu, tá? Na apostila ele não foca tanto no desenho, ele foca mais na construção das ternas. E o procedimento é esse. Basta fazer uma árvore de possibilidades, tá certo? Bom, pessoal, eu vou enviar para vocês agora a foto da aula que vocês vão fazer. Vocês vão fazer a aula 87, que é até essas ternas ordenadas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido bem a matéria. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Procurem fazer os exercícios, as atividades, e qualquer dúvida é só entrar em contato. Forte abraço para vocês e até a próxima aula.